Mas, queridos, para nós aproveitarmos bastante do nosso tempo, aproveitando que você está de pé, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 45. Gênesis 45. E nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 8, tá? Versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 45, 1, 8. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Eu quero que você feche os seus olhos, querido, por favor. Vamos orar juntos. Curve a sua cabeça, Pai, fala conosco. Esta noite ministra as nossas almas, Senhor. Revigora, Senhor, os nossos espíritos. Traz, Senhor, sobre as nossas vidas unção, Senhor. Oh Deus, para que sejamos renovados, curados, Senhor. Em nome de Jesus. Saiamos daqui, Senhor. Oh Deus, levando, Senhor, a nossa bênção, Senhor, que nos é dada, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. E já trilhei por todos os caminhos, já sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida, creio que ainda
hoje tudo vai mudar. E levantarei meus olhos e clamarei socorro. E tua palavra diz que vais me escutar. E levantarei meus olhos e clamarei socorro. E meu coração só quer ouvir o teu falar. Canta, igreja, do início. Não importa o quanto e meus objetivos não consigo alcançar. Já gritei e sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. E tenho ouvido, aleluias, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pras nossas vidas, Deus. E creio que ainda hoje tudo vai mudar. E levantarei e clamarei. E tua palavra diz que vais me escutar. E levantarei meus olhos e clamarei socorro. E meu coração só quer ouvir o teu falar. E levantarei meus olhos e clamarei. E tua palavra diz que vais me escutar. E levantarei meus olhos e clamarei socorro. E meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Meu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. E levantarei meus olhos e clamarei socorro. E tua palavra diz que vais me escutar. E levantarei meus olhos e clamarei socorro. E meu coração só quer ouvir o teu falar. Me socorre, Deus. Aleluias. Nós só queremos, Deus, ouvir o teu falar. Fala conosco, Deus, ouvir o teu falar. Aleluia. Glória a Deus.
Agora você pode sentar, queridos. Eu quero mandar um beijo, um ósculo santo, para os nossos irmãos da Igreja Colheita de Cristalina, que estão nos assistindo. Amém? Lá em Cristalina, obrigado, Andrezinho, foi decretado lockdown, os irmãos estão em casa, então estão cultuando conosco, né? Participando deste culto conosco em casa. Um abraço para vocês, viu, queridos? Amados, todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu sinto assim como é que eu posso descrever a você? Um refrigério, sabe? Se movendo dentro de mim. Eu acredito muito no que nós acabamos de cantar. Existem momentos realmente em que nós nos sentimos sozinhos. Ainda que tenhamos à nossa volta tanta gente que nos ame, acabamos nos sentindo sozinhos. Mas existem momentos que realmente nós estamos sós. Eu quero começar, amado, lembrando vocês de um versículo de Provérbios 4:3, que sozinho é um pequeno versículo que, uma vez lido, olha, por si só já se torna uma grande mensagem, uma boa pregação. Provérbios 4:3 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E guardar o coração, nas palavras de Salomão, significa ter uma vida emocional equilibrada, saudável, bem estruturada. A literatura médica, queridos, ela sustenta que a nossa imunidade, ela cai quando o nosso emocional não está bem. E quando o nosso emocional está legal, o nosso sistema imunológico, ele se fortalece, ele fica muito top. Portanto, guardar o coração, ou seja, buscar equilíbrio para a nossa estrutura emocional, tem tudo a ver com saúde física e espiritual. Tudo. O que eu quero te dizer com isso? Você vai saber já onde que nós queremos chegar. Amado, da mesma forma que um ferimento profundo, ele pode provocar um sangramento do corpo, até que esse corpo chegue a óbito. Da mesma forma, uma ferida profunda na alma faz com que essa alma sangre até ela morrer. Você sabia disso? E o que é um sangramento da alma? É uma ferida que faz com que a alegria, a paz, a segurança, a esperança, a fé, o amor comecem a se esvair do interior da pessoa, até o ponto dessa pessoa não conseguir expressar mais sentimento por nada e nem por ninguém. E pessoas que vivem esse estado emocional de ter feridas profundas na alma e que não se permitem ser tratadas, curadas, saradas, elas acabam vivendo um mal contagioso parecido com a parábola do zumbi, porque elas começam a levar o mal que tem em si para outras pessoas. Quando alguém nos machuca, nos fere, nos frustra, nos decepciona, nós procuramos um terceiro para jogar, para vomitar, né, toda a nossa mágoa, o nosso ressentimento, o nosso rancor, a nossa raiva. E o pior de tudo é que nós encontramos sempre quem nos ouça, e essa pessoa que nos ouve, ela começa a
viver um processo similar, ela começa a gerar em si um juízo de valor, e ela começa, sem conhecer esse terceiro, a ter raiva. Eu fico pasmo, sabe, querido? De vez em quando, eu não sou muito de ficar nas mídias sociais, vendo o que todo mundo está falando, mas não sou. Mas de vez em quando eu vou lá dar uma fuçadinha. E é impressionante como tem gente que nunca conheceu o Lula, o Bolsonaro, o não sei quem, fala mal da mãe dos caras, fala mal do passado dos caras, tem certeza que os caras são isso, são aquilo. Olha, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando da predisposição que o ser humano tem para se encher de cólera, de raiva, de rejeição. Pessoas que torcem muito para que outras pessoas sejam infelizes. José, ele era um menino de 17 anos de idade, quando ele viveu uma experiência terrível na vida dele, de ser vendido pelos seus irmãos e chegar no Egito na condição de escravo. Nós conhecemos essa história de José, o porquê que os seus irmãos o odiavam tanto, porque o seu pai não teve muito discernimento, ele não tinha nenhum cuidado, digamos assim, nenhuma cautela de manifestar uma preferência tremenda por José. E isso gerou muitos ciúmes no coração dos seus irmãos, que desejavam todo o mal para ele. E um dia, quando eles estavam apacentando o rebanho da família, o pai deles mandou que José fosse ver o que eles estavam fazendo. Olha, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. E quando ele chega perto, eles olham para José, expressam, lá vem o sonhador, olha, a nossa oportunidade, vamos matá-lo. E você pode ler lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, que o irmão mais velho deles, Rúben, ele diz, olha, não vamos fazer isso, nós não podemos fazer isso. Ele tenta mudar a ideia na mente dos irmãos. Eles acabam lançando José num poço, numa cisterna sem água, vazia. E lá no capítulo 39, versículo 1, para a gente resumir, você vai ler: os seus irmãos vendendo José para uma caravana de ismaelitas que passavam pelo local. José chega nessa condição de escravo lá no Egito. Como eu falei para você, com 17 aninhos. E aí lá ele é vendido para o comandante da guarda do faraó, chamado Potifar. E a Bíblia diz que por amor a José, houve prosperidade na casa de Potifar, porque Deus abençoava todo o trabalho das mãos de José. E aí Potifar coloca José como o governante da sua casa, digamos assim, o mordomo da sua casa. Mas a Bíblia diz que José era um cara bonitão. E por isso a mulher de Potifar colocou os olhos em José, cobiçando José, desejando adulterar com ele. E isso lhe custou a prisão, o cárcere. Por quê? Porque José disse a ela, olha, eu não posso nem trair o teu marido, que me colocou aqui como mordomo da tua casa, e muito menos a Deus. Veja, amados, como se não bastasse esse menino ser arrancado do seu lar, menino, com 17 anos de idade, sem ter feito nada, ser vendido pelos seus próprios irmãos, chegar a uma terra estranha, nessa condição de escravo.
Agora ele é caluniado por uma mulher. A mulher que, ela sim, quis que ele adulterasse com ela. E ele não, por respeito a Potifar e amor, fidelidade a Deus. Ele diz, não, jamais vou fazer isso. E justamente por ter se portado assim, ele é lançado num cárcere. Agora não só mais escravo, mas preso, encarcerado. A Bíblia não diz, queridos, com que idade José foi lançado num cárcere, ok? Mas ela diz com que idade ele saiu do cárcere, com 30 anos de idade. Você pode ler isso lá no capítulo 41, no versículo 46 do livro de Gênesis. Ou seja, de 17 até os 30 anos, quantos anos são? 13, né? É isso? Isso? Esse período da vida, José não viu passar, querido. Ele estava sendo amassado, quebrado, sabe, vivendo um processo muito custoso. 13 anos. Durante 13 anos. Cara, olha só. Na boa, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas desistem da fé por esperarem a sua bênção, a sua promessa, por muito menos tempo que isso? Quantos se desviam, vivendo um processo bem menos intenso, bem menos dolorido do que esse que José viveu? Mas ele sim permaneceu na sua fé, firme na condição de servo do Altíssimo, e o Senhor o prosperou lá no cárcere. O carcereiro mor lá, ele colocou de novo José como o cara do cárcere. E um dia, chegaram o padeiro e o copeiro de Faraó, presos lá, porque fizeram uma besteirinha. Não vamos entrar nesses detalhes de conjecturar. E os dois tiveram um sonho. O padeiro sonhou que ele fazia pães e colocava nos cestos, e vinham aves de rapina comer dos pães. E o copeiro sonhou que ele, de novo, espremia das uvas na taça de Faraó. E José decifrou o sonho deles. O padeiro seria enforcado e o copeiro restituído ao seu trabalho. E aí o que acontece? Esse copeiro fala de José para Faraó, quando Faraó tem um sonho que o incomodou demais. Vocês conhecem a história, né? Das 7 vacas feias e magras que comiam as 7 vacas gordas e bonitas, as 7 espigas feias que comiam as 7 espigas bonitas. E aí ele chama todos os sábios do Egito, nenhum consegue decifrar o seu sonho. E o copeiro lembra dele e diz, olha, eu lembro aí das minhas transgressões, meu senhor. E lembro que nós tivemos um sonho num cárcere, e um moço hebreu lá, ele decifrou os nossos sonhos, aquilo que ele disse aconteceu. E o faraó manda buscar José lá. A Bíblia diz que o José, olha só, presta atenção, leia depois em casa. José faz a sua barba, fica bonitinha assim, que nem a minha, troca de roupa, coloca uma roupa bonitinha, dá uma penteadinha no cabelo e vai lá falar com o faraó. Sabe o que isso me faz entender, amado? Que ele, durante 13 anos, esperou por esse dia. Ele sabia que algo sobrenatural iria acontecer, e ele estava esperando, sabe, esse sobrenatural a qualquer momento. E quando ele recebe a mensagem, olha, o faraó está te esperando, ele disse, aconteceu, eu estou preparado no meu coração para isso. Ele chega diante de Faraó. Nesse momento, a vida de José dá uma virada.
Quando o faraó diz, olha, não há ninguém no meu reino semelhante a ti, sábio como você vai ser o regente do Egito. Ninguém sem a tua palavra vai tirar o pé do chão em toda a terra do Egito. Só eu no trono serei maior do que você. Caramba! Parecia então que tudo tinha sido resolvido na vida de José, né? Só que não, amado. Todo o problema social criado pelos seus irmãos, e que depois passou pela mulher de Potifar, isso sim, naquele momento foi resolvido, mas ainda tinha algo a ser resolvido dentro, no interior de José. Ei, amado, José ainda estava machucado, José ainda estava bem ferido, havia uma ferida dentro dele que precisava ser sarada. Olha, eu me atrevo a imaginar os pensamentos e sentimentos que fluíram na mente de José, quando ele foi feito governador do Egito. Ah, cara, agora quando eu pegar esses meus irmãos, eles estão no sal. Eu vou fazer isso, e pior ainda do que isso. Quanta gente, né, mano, se mune de sentimento assim. Olha, quando eu puder, eu vou me vingar do fulano. Mesmo que essa vingança seja que fulano veja que eu estou bem. Só para sentir esse gostinho de olhar no olho dele e ver a reação dele. A ferida na alma aprisiona essas pessoas, prende essas pessoas no ressentimento. Pessoas que querem de alguma forma ver quem lhes frustrou, feriu, magoou, de alguma forma sofrendo. E a vida passa, e essas pessoas não veem a vida passar, porque vivem em função de algo que lhes embaça a visão. E lá no capítulo 41, versículos 53, 57, diz que José estava negociando os cereais já no início aí, né, dos 7 anos de carência, porque na visão de José, o discernimento, a revelação que Deus deu para José do sonho de Faraó, foi que haveriam 7 anos de fartura no Egito, que ele deveria aguardar tudo o que seria colhido nesses 7 anos, porque em seguida haveriam 7 anos de fome, de carência, em toda a terra. E aconteceu isso, e José nesses primeiros anos aí de carência, de fome, ele está vendendo, negociando os cereais. Eu imagino que pensando nisso, né? Cara, se os meus irmãos aparecessem aqui agora, olha... E aconteceu justamente isso. Os irmãos dele apareceram para comprar cereais. E aí ele levanta uma tese aí, que os irmãos eram espias para atrasá-los mais um pouquinho, porque o coração de José estava dividido, amados. Ao mesmo tempo que José os amava, ele ainda estava magoado, ferido por tudo que eles fizeram. Ao mesmo tempo que José quer estar com eles, José também não sabe o que fazer com o outro lado do seu coração. E aí, ele cria um esquema para que esse vínculo ele não se perca definitivamente. Ele diz, olha, vocês são espias, não somos, vocês são espias, olha, eu só vou acreditar que vocês não são, se vocês deixarem um dos irmãos de vocês aqui. E forem lá na casa de vocês e trouxerem o irmão mais novo de vocês, que vocês estão me falando aí que o pai de vocês tem, era o irmãozinho dele, filho da mesma mãe. Quem era a mãe de José? Quem? Ana? Quem? Eva? Me ajuda aí, filho. Me ajuda aí, povo de Deus. Quem era? Isso, era Raquel. E assim foi feito, eles vão embora, deixa um dos irmãos, como garantia,
E aí ele tem a certeza de que eles vão voltar. Enquanto eles estão lá em Canaã, ele fica maquinando o que faria na volta dos irmãos. Ele teve tempo para isso, né? E eu quero te dizer uma coisa, querido. Abrindo um parêntese. Lá em Levítico, no capítulo 6, versículos 1 a 8, nós vemos que sempre há necessidade de reparação do dano causado, querido, para que o perdão seja alcançado. Leia depois isso em casa. E isso não somente com relação às pessoas, mas até Deus coloca uma condicional. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões, ele nunca, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Forte isso, né? Salomão está nos ensinando aqui que duas coisas são necessárias para que alcancemos a misericórdia do Senhor. Quando nós transgredimos. Aliás, duas não, três. A primeira é não esconder. A segunda é, além de não esconder, confessar. Eu queria te dizer o seguinte, que a confissão é fruto do arrependimento. Então vamos colocar assim, quem confessa se arrepende. Então, nós precisamos nos arrepender e deixar. Essa é a condição para que o dano na relação com Deus seja reparado, irmão. Contudo, existem casos nos quais o dano ele não é reparado, até mesmo porque as pessoas que agem ou agiram errado conosco, elas já não são mais acessíveis, de repente elas não estão perto, elas estão incomunicáveis, elas morreram, não há como mais falar com elas, ou elas falarem conosco, ou também porque elas se enchem de razão e dizem, não, você é que tem que me reparar, porque você é que me causou o dano. Eu quero te dizer, querido, que é por isso que muitas vezes os crentes pegam alguém que já está ferido, desgastado, machucado, quase que arrebentado todo, e lança nos ombros dessas pessoas, nós lançamos nas costas dessas pessoas o peso da responsabilidade de perdoar, sabia? Dizendo assim, olha, eu não vou reparar dano nenhum, e tem mais, se você não me perdoar, tu vai para o inferno. Já ouviram isso? Não me perdoa, vai para o inferno. Está escrito na palavra de Deus. Existem terapeutas, queridos, psicólogos, que eles entendem que reparar o dano sofrido dá ao ser humano a condição de liberar perdão de uma forma plena, sabia? Agora nós precisamos entender que a reparação pelo dano, ela visa o outro. O outro repara o dano para que o ferido possa liberar o perdão. Então, a reparação do dano visa o outro, mas o perdão visa a si mesmo, aquela pessoa que foi ferida, aquela que foi magoada, aquela que foi coisada, não sei o que. Aquela que foi frustrada, né? Por quê? Porque o perdão é remédio, cara. Quando você libera perdão, mano, sabe, você arranca de dentro de você, é arrancado de dentro de você um peso que estava te fazendo curvar cada vez mais. O benefício do perdão liberado não é para o outro, é para si, é para quem perdoa. Porque isso gera cura para a alma. Agora fica a pergunta. E quando não há reparação
pelo dano sofrido. Como é que fica? Como é que fica a liberação do perdão? Nós não conseguiremos perdoar, estaremos enfermos pela vida toda? A Bíblia nos mostra que não, né, amados? José liberou perdão para os seus irmãos antes que eles pudessem fazer alguma coisa para reparar o dano que eles lhe causaram. Deus liberou perdão para cada um de nós, mesmo antes de nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Ele já nos amava, mesmo sendo filhos da ira. Ei, amado, lá na cruz do Calvário, vertendo a sua última gota de sangue, o perdão estava sendo liberado. Interessante, né, amados? É que Jesus, ele perdoa assim, cara. Quando nós levantamos os olhos e pedimos perdão, ele, para nós seres humanos, é um tanto quanto mais difícil, porque nós não entendemos ainda que nós podemos viver uma vida similar. Olha o que diz o apóstolo João, lá na primeira carta universal que ele escreve no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: vós possuís a unção que vem do santo, e todos vós tendes conhecimento. Ei, amado, o mesmo Espírito que investiu unção na vida de Jesus, investe na sua e na minha. Não somente para sermos curados, mas para nos capacitar a liberar perdão, a termos, sabe, dentro de nós, queridos, essa capacidade de nos refazer o tempo todo. Sabe, Satanás pode querer nos destruir, criando situações, levantando pessoas para esse fim. Por outro lado, o Espírito Santo, ele age de forma contrária. Eu não sei se você está entendendo. Eu imagino José lá na casa de Potifar. O cara fazendo o seu melhor, como se estivesse fazendo para o seu próprio pai. Aí de repente é caluniado pela mulher lá do seu senhor. E esse homem nem sequer dá ouvidos a José, mas ele lança José no cárcere. Agora ele está preso. E nesse momento todo, a Bíblia não fala de amigos de José. Durante toda essa lacuna de tempo, a Bíblia não fala de um abraço. A Bíblia não fala de, sabe, querido, de um acalento. Eu creio que quando o Discoprez escreveu essa canção, e é por isso que eu fico assim impactado quando canto e ouço, escreveu inspirados nesse momento da vida de José. Cara, eu estou sozinho, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo, sabe, um apoio, eu não recebo apoio, pelo contrário. Mas o tempo todo José estava dando testemunho de Deus. Talvez a sua alma chorasse, mas ele fazia como Davi, ele dava ordem à sua alma: tu tem que crer, cara. Porque um dia tudo isso aqui vai mudar. E chega um momento em que José vê os seus irmãos se curvando diante dele. E os ciúmes dos seus irmãos culminaram quando ele contou os sonhos que ele teve.
para os seus irmãos primeiro, dos molhos, né? E depois para o pai e para a mãe também. Ele vê esse sonho se cumprindo. E, amado, eu não quero demorar muito. Eu quero te dizer hoje, eu queria pregar outra coisa. Olha o que aconteceu na minha casa. Nós estávamos lendo, a minha esposa ela iria dar continuidade à mensagem de domingo passado aqui hoje. Mas, amados, a gente repreende porque não sabe se é o inimigo, né? A gente não sabe se é de Deus. E a gente tem que procurar discernimento, né? Todos os canos da minha casa entupiram hoje. Tudo. Pia da cozinha, os banheiros, vasos, tudo entupiu. E foi uma tribulação, né, amor? E aí, não deu tempo da minha esposa se preparar para dar continuidade à mensagem de domingo passado. E aí, é claro, eu fui estudar para ministrar hoje. E no meu coração, o que eu estava pedindo para o Senhor foi: Deus, me dá uma palavra que tem assim como o contexto ânimo, né? Eu quero levar essa palavra de ânimo para a igreja hoje. Queridos, mas Deus só falava comigo nisso. Só falava comigo nisso. Eu não sei se é você que está me assistindo, ou se é você que está aqui que precisava ouvir isso hoje. Às vezes nós nos enganamos, colocamos uma capa, né, amado, dizendo que está tudo bem, quando na verdade nós temos traumas de relacionamentos com pai, com mãe, com cônjuge, com filho, com irmão, com vizinho, com chefe do trabalho, colega do trabalho, com irmão da igreja, com pastor da igreja. Existe algo que precisa ser tratado dentro de nós, porque nos aprisiona, e se isso não for tirado, nós não somos liberados, não vem a cura, e a gente não consegue fluir para viver os sonhos que Deus tem gerado nos nossos corações. E às vezes, sabe, querido, esse processo ele é doloroso. A Bíblia diz que quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele pediu para todo mundo sair, ele não estava mais se contendo. A primeira vez ele se retirou, chorou, e quando ele chama os seus irmãos para perto dele, ele começa a gritar. Os egípcios ouviram, a casa de Faraó ouviu, porque perdoar, amado, porque ser curado é um processo muito, muito, muito dolorido às vezes. A ferida, ela é sarada quando ela é exposta, amado. Uma ferida que ela é escondida, ela nunca será tratada. Amém? Eu lembro que quando eu fraturei no meu trabalho, lá no navio, trabalhava em navio, fraturei a minha perna. Coloquei um fixador, o médico colocou um fixador externo. Fiquei alguns meses com fixador, depois que tirei, eu não sei se os irmãos conhecem essa enfermidade, a osteomielite, uma infecção nos ossos. Ela começa no osso e ela sai como uma fístula para fora da pele. E eu contraí isso. E o médico chegou para mim e disse: olha, não tem cura. Não tem cura. Interessante, para você ver como é que a gente tem que realmente... Nós temos que nos deixar ser trabalhados por Deus, né? Eu lembro que antes disso, dias antes, foi uma senhora, né, amor, lá em casa. Ela olhou para a minha perna e tinha um pontinho realmente amarelo. E ela olhou para mim e disse: olha, irmão Lélio, eu estava orando por você agora e Deus me revelou que tem uma infecção no seu osso, mas que é para você ficar tranquilo que Ele já te curou. Amados, eu fiquei chateado com essa irmã. Eu falei para minha esposa: rapaz, essa irmã vem de lá de não sei onde, ficar lançando praga na minha vida. O médico já falou que está tudo bem, ela vem dizer que eu estou com infecção no osso. Ah, mas eu fiquei injuriado.
2 dias depois eu chego lá no médico, ele fala, rapaz, olha, está tudo bonitinho. Só tem um problema, isso daqui, olha, quando ele apertou, ele disse, meu irmão, você está com infecção no osso. Eu só lembrei da irmã. Olha só, eu estava com raiva da irmã quando ela me falou isso, né? Mas quando ele disse, não tem cura, aí eu me segurei na palavra profética da irmã. Eu falei, não, a irmã disse que tem cura. Eu não vou ficar com a palavra do médico, agora eu quero a palavra da irmã. Eu estou sarado. E o cara me operou, depois ele suturou. E aconteceu que, quando foi fazer o curativo, amado, tinha uma bolha de sangue do lado do ponto. Sabe o que o médico fez, Samir? Ele tirou o ponto, André. Falou, olha, fica quieto que a gente vai tirar isso. Falei, tá bom. Na minha cabeça, o que eu estava pensando? Ele vai dar uma anestesiazinha, vai, né? Dar um cortezinho com bisturi, vai tirar. Rapaz, Erasmo, ele meteu a ponta da pinça no lugar da cirurgia e abriu. Ó. Cara, eu vi estrelas. Mas ele drenou todo o sangue. Ele me explicou, olha, se eu fosse anestesiar, você não ia pegar anestesia. Drenou todo o sangue, depois sarou tudo. E eu nunca mais tive problema nessa perna. O que eu quero te dizer com esse exemplo, amado? Às vezes, curar a ferida dói, mas ela tem que ser exposta para ser tratada. Você tem que colocar isso diante de Deus, irmão. E tem que dizer, Senhor, me cura disso. Eu não quero ter ressentimentos. Eu não quero olhar para o meu cônjuge e dizer, olha, eu estou aqui aos trancos e barrancos. Eu não quero olhar para o meu filho desejando que ele pegue o rumo de fora de casa, por não aguentá-lo mais. Eu não quero desejar a morte do meu pai e da minha mãe. Tem filho que está contando nos dedos, né? Jesus, eu não desejo mal não, mas leva logo esse meu velho, está chato. Leva logo essa minha velhinha que eu não estou aguentando mais. Interessante, amados. A gente vive dizendo isso aqui na igreja, né? Você pensa que é brincadeira, mas é verdade. Às vezes o teu melhor amigo, que parecia dar a vida por você, por uma ponta de agulha, vira o seu pior inimigo. Por uma coisa tão pequenininha. Porque nós não aprendemos a trabalhar essas coisas dentro de nós. Nós precisamos pegar a ferida e dizer, Senhor, está aqui, agora derrama óleo nisso e sara a minha alma. Interessante, né, amados? Justamente porque José, ele buscou cura para a sua alma. Na hora que ele vai falar com os seus irmãos, ele diz, olha, não fiquem tristes não, por vocês me haverem vendido para cá. Porque foi para a conservação da vida de vocês e da descendência de vocês que Deus me trouxe. Amado, eu quero te dizer uma coisa, só tem a visão boa, sabe? Não embaçada, quem está com seu emocional legal, quem não tem ferida na alma, quem está de boa. A gente só consegue discernir bem quando a visão está legal. E a visão só fica legal quando a alma está sarada, quando o emocional está bem. É por isso que nesse momento, eu quero lançar um convite para você, ok? Para você, igreja, para você que está nos assistindo, você que sabe que tem algo dentro de você que precisa ser trabalhado. Seja ressentimento, desconfiança, insegurança, rancor, sei lá o que, algo que não deixa, que não está deixando você fluir como pode fluir, você viver plenamente como pode viver plenamente esse dom tão lindo que Deus te deu, a vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Nós precisamos muito, sabe, queridos?
precisamos muito, 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 muito ter em nós a natureza do Senhor Jesus. Precisamos muito, porque nós sempre seremos a expressão dele aqui nessa terra.